paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Chegou o momento do nosso devocional de todo dia, que é a leitura da palavra de Deus que nós estamos fazendo, em um ano. Estamos lendo o livro de Levítico e hoje iremos ler o capítulo 14, 15 e 16. Capítulo 14. Antes de começar, hoje a Gisele não pôde estar comigo, Hoje estarei lendo sozinha, mas na companhia de vocês, Então, vamos lá para a leitura. Capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da... De novo, versículo 6. E tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça e a barba e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos seus cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo. Porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote coisas santíssimas. Coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote
o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. E depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, e um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado, e outro para holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue, da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para a expiação do pecado e outro para o holocausto com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, versículo 34, ainda do capítulo 14, tá, gente? Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo, parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora, da porta da casa, e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras.
e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que se a praga na casa tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e as suas madeiras, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves e pau de cedro e carmesim e sopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e o isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e das inchação, e do apostema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Capítulo 15. Imundícia do homem e da mulher. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizeis: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar sua cama lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, o que tem fluxo lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar, o que tem o fluxo será imundo, e qualquer que tocar em alguma coisa que tiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em águas vivas, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos,
e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda a veste e toda a pele em que houver semente da cópula se lavarão com água e serão imundas até a tarde. E também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar, todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundície da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo, portanto, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trarás ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícies, para que não morram as suas imundícies, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai a semente da cópula e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma da sua separação e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Como Arão deve entrar no santuário. Capítulo 16. E falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirás. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele,
e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Versículo 11. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, fará expiação por si e por sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. O sacrifício pelo povo, versículo 15. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará a expiação pelo santuário por causa das imundícies dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícies. E nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo, e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícies dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário, e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar, lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. A festa anual das expiações.
versículo 29. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma, isto é, estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Glória a Deus, né? Por hoje são esses capítulos. Graças a Deus por essa leitura maravilhosa de hoje, né? Que todos os dias vem alimentar a nossa alma. Às vezes a gente pode pensar assim que, mas o que tem a ver essa leitura, né, com os dias de hoje? Como eu disse no começo do livro de Levítico, né, todos esses sacrifícios que a gente vê, todo esse ritual apontava para o sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo, né? O Cordeiro Imaculado e Perfeito. Que Deus abençoe a cada um. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela tua proteção. Obrigado, Senhor, pelos teus livramentos, Senhor, pela tua providência de todos os dias, pela tua companhia. Meu Deus querido e amado, nós te agradecemos, meu Senhor, por essas coisas. Te agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Também, Senhor, queremos te pedir, Senhor, por todos os enfermos, meu Senhor. Senhor, possa estar visitando, estar dando um sopro de vida, que o Senhor possa estar curando os pulmões dos enfermos, meu Deus, que estão acometidos, meu Deus, da Covid. Que o Senhor possa, meu Deus querido e amado, estar derramando cura, meu Senhor. Senhor, também eu te apresento os missionários nos 4 cantos dessa terra. Seja com os teus filhos, livrando e guardando de todo o mal, Senhor. Livra das enfermidades, livra das perseguições. Livra, Senhor, de toda peste, fome, meu Senhor. Seja com os teus filhos, meu Deus, fortalecendo eles a cada amanhecer. Deus bendito e amado, abençoa cada um, meu Deus, que nos acompanha, que lê juntamente conosco. Derrama uma bênção especial sobre cada um. Tudo nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.